Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre e para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus em nome e grande prazer que eu venho até a vocês da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus neste primeiro sábado do penúltimo mês do ano de 2024, o sábado, dia 2 de novembro. Partilhar então assim com vocês, meu amigo, minha amiga, a série de mensagens que nós estamos sobre o poder do ministério dos profetas maiores e menores da Bíblia. Haja visto que nós começamos essa série falando de dois profetas maiores que o Espírito nos ensinou. Primeiro nós falamos do profeta messiânico, que é Isaías. Segundo, nós, a semana passada, falamos do profeta das lágrimas, que é o profeta Jeremias. Hoje, então, vamos conhecer um terceiro profeta maior, que foi muito usado por Deus para alertar o povo de Israel sobre a idolatria. É bem verdade que esse profeta ele é terrível, porque foi um profeta que Deus usou de uma maneira esquisita, mas como um símbolo de representação, que é para alertar o povo de Israel. Eu vou fazer oração e em seguida então vamos então conhecer esse terceiro profeta, que também foi um profeta maior, que foi muito usado por Deus para chamar a atenção do seu povo em nome do Senhor Jesus. E fazer oração. Feche os olhos em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, é uma honra, é um prazer, é um privilégio, eterno Deus, estar na Tua presença. Haja visto, Santo Deus, que o Senhor é Espírito e importa, é imprescindível que os seus adoradores, aqueles que Te adoram, aprendam a fazê-lo em espírito e em verdade. Haja visto, eterno Deus, que o Senhor é o Deus grande e terrível, que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que Te amam e guardam os Teus benditos e santos mandamentos. A Tua palavra ela declara dizendo que o Senhor é aquele que possui a imortalidade, o que habita na luz inacessível, aonde nenhum homem jamais viu nem capaz de ver. O Senhor é o Deus do Espírito, o Senhor é o Deus do Espírito dos profetas, o Senhor é o Deus que fala no meio do fogo, o Senhor é o Deus que tira do pó o monturo e o necessitado, e o Senhor o faz assentar-se aos pés dos príncipes. O Senhor declarou na Tua santa palavra dizendo o seguinte, que eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu, o Senhor, o fiz. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. O Senhor é aquele que sozinho fez todas as coisas. Com as suas mãos o Senhor formou os céus. Lá do alto lançou os alicerces. E o Senhor é o Deus que formou a terra e tudo quanto nela contém, que dá fôlego aos seus moradores e vida para todos aqueles que nele caminham. Toma a direção destes minutos que o Senhor estará ministrando por intermédio de mim. A Tua palavra, eterno Deus, ela é como uma espada de dois gumes que esmiuça no mais profundo do ser, a fim de fazer a separação do espírito da alma e da junta e das medulas. É apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações dos filhos dos homens. Toma a direção desses minutos que o Senhor estará ministrando por meu intermédio. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga como missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Para a terceira parte, para o terceiro profeta maior que o Espírito tem para nós, está no livro da Antiga Aliança, está no livro do profeta Ezequiel. Vamos abrir aqui, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 1, vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 12. Diz assim: Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, eis que um vento tempestuoso via do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se e resplendor
ao redor dela. E no meio disto, uma coisa como metal brilhante, que saía do meio do fogo. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta. Tinham a semelhança de homem, cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas, a planta de cujos pés era como a de um bezerro e luzia como o brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinham mãos de homem, aos 4 lados, assim todos os 4 tinham rostos e asas. Estas se uniam uma à outra, não se virava quando iam, cada qual andava para a sua frente. A forma dos seus rostos era como de homem, à direita os 4 tinham rosto de leão, à esquerda rosto de boi e também rosto de águia, todos os 4. Assim eram os seus rostos, suas asas se abriam. Em cima, cada ser tinha 2 asas, unidas cada uma do outro. Outras 2 cobriam o corpo deles. Cada qual andava para a sua frente, para onde o Espírito havia de ir, iam. E não se virava quando iam. Capítulo 2, versículo de número 1, diz o texto sagrado: Esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Glória a Deus, e que o Espírito Santo fale por mim. Para essa terceira parte da série de mensagens que nós estamos sobre o poder do ministério dos profetas maiores e menores, o terceiro profeta maior que o Espírito tem para nós é o profeta das visões, que é o profeta Ezequiel. Missionário, nos explica por que o profeta Ezequiel, o missionário, define então como profeta das visões. Vamos tentar entender o contexto da situação aqui. O profeta Ezequiel, ele é contemporâneo do profeta Jeremias, ou seja, profetas que pregaram no mesmo tempo. Deus ele havia levantado Jeremias em Jerusalém, que era para alertar o povo, que era para pararem de praticar a idolatria, a feitiçaria, a macumbaria, a bruxaria que o povo de Israel praticava, e se convertessem e se voltassem para Deus. Só que o povo, como era muito duro, não estava a ouvir o profeta Jeremias. Deus ele usou os assírios, usou a Babilônia, que na época o rei da Babilônia era Nabucodonosor, que era para invadir Jerusalém. Invadido assim Nabucodonosor Jerusalém, isso foi no ano 570 a 571 a.C. Nabucodonosor ele invadiu Jerusalém, destruiu o templo e levou muito do povo de Jerusalém, de Israel, que era para serem prisioneiros cativos na Babilônia. Dentre estes estava uma grande parte da juventude de Jerusalém, assim como também os jovens que se dedicavam no templo de Jerusalém, que serviam no ministério do sacerdócio. E dentre eles, nós temos o profeta Ezequiel. A palavra Ezequiel, ela no hebraico quer dizer Ezequiel, que significa Deus fortalece. Deus ele levanta o profeta Ezequiel na Babilônia, no império do rei Nabucodonosor, numa época que o povo de Israel ele estava ensilado, porque Deus ele estava irado, porque o povo era de dura servir, não queria prestar, não queria se voltar para Deus. E Ezequiel ele era filho de Buzi, que era um sacerdote em Jerusalém, que fazia parte da linhagem do sacerdote Zadok. E Ezequiel ele estava a ser preparado, ele estava a ser formado, que era para ser sacerdote, que era para suceder, né, na linhagem de sacerdote do seu pai Buzi. Só que aconteceu algo que era... aconteceu um ponto de interrogação, uma paragem do tempo, já que Ezequiel na altura era um adolescente de 17 anos, de 17 até os 22 anos ele estava a ser preparado, que era para ser sacerdote. E quando ele foi
preso para a Babilônia junto com os outros exilados, com outros prisioneiros. A história diz, eu fui pesquisar, que Ezequiel tinha 25 anos. E talvez como os prisioneiros na Babilônia, a única coisa que eles sabiam fazer, a maioria, era servir o exército da Babilônia. E neste momento, Ezequiel, a única coisa que ele sabia executar, exercer, era o ministério do sacerdócio. Só que no capítulo 1 do seu livro, tem algo interessante, fala que no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês do rei Joaquim, que talvez era um rei também que estava em Israel, ele também foi levado como prisioneiro, que é para servir como prisioneiro no exército da Babilônia. Diz o texto que no 30º ano, do 4º mês, do 5º dia do mês, do reinado do rei Joaquim, eu, Ezequiel, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Os especialistas eles dizem que esse 30º ano se refere ao ano 30 do aniversário do profeta Ezequiel. E no versículo, você vê que durante os 5 anos, Ezequiel parou, né? Vamos falar de 25 até os 30. Ezequiel parou de exercer o ministério de sacerdote, que era para ser um escravo. E durante esses 5 anos que ele estava prisioneiro, como exilado na Babilônia, ele perdeu a postura de um sacerdote, ele perdeu o talento de um sacerdote, mais do que isso, ele perdeu os conhecimentos que um sacerdote ele deveria ter, porque para ser sacerdote em Israel, a pessoa tinha que se formar, né? Tinha que saber medicina, que era para conhecer o corpo do animal, as partes que ele tinha que molar o animal, que era para oferecer como sacrifício a Deus. Tinha que aprender anatomia, tinha que aprender um monte de coisas antes de executar o ministério de sacerdócio. E Ezequiel viu os anos passarem. Ele viu que ele ficou preso na Babilônia e ele já não tinha mais a esperança, ele havia perdido a esperança de um dia ser um sacerdote. Só que no versículo 1 diz que no 30º ano, ou seja, quando Ezequiel completa 30 anos de idade, no 4º dia do mês, no 5º ano do reinado do rei Joaquim, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. E veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, no rio Quebar. Eu fui pesquisar, o rio Quebar era um rio que estava na Babilônia, em proximidade do rio Eufrates. Ezequiel saiu juntamente com os exilados, com os outros presos, que era para ficarem no rio Quebar a realizar o trabalho que ele estava a fazer. E nesse momento ele conta que veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote. Abriram os céus, glória a Deus. E nesse momento ele olha para os céus, ele viu um vento forte e tempestuoso que via do norte. E no meio desse vento forte e tempestuoso, ele viu uma nuvem, glória a Deus. E no meio da nuvem, ele viu uma roda de fogo, em outras traduções, na revista atualizada que nós acabamos de ler, fala algo parecido que como um brilho de metal. Em outras traduções fala que cor de âmbar. Eu fui pesquisar, a palavra âmbar significa amarelo escuro. E ele dentro daquele fogo, no meio do fogo, no meio da roda de fogo que ele viu algo semelhante a 4 animais que saíam dentro do meio do fogo. Ele conta falando que esses 4 animais, um tinha rosto de leão, outro tinha rosto de homem, outro tinha rosto de águia e outro tinha tinha rosto de boi. E essa visão metafísica, essa visão transcendental, que não tem explicação, meu amigo, minha amiga, porque coisas espirituais, meu amigo, minha amiga, ela não se explica.
Coisas espirituais, ela se aceita. É por isso que o apóstolo Paulo fala que o homem natural não pode entender as coisas do Espírito porque lhe parece loucura. Mas Ezequiel teve essa visão transcendental porque Deus ele queria levantar um profeta maior. É sempre assim, meu amigo, minha amiga. Nós vimos as precedentes, os dois que passaram, Isaías e Jeremias. Deus, quando ele quer levantar um profeta maior que vai lhe representar, ele vai dar uma experiência que ele não dá na maioria. Porque Ezequiel, quando ele teve essa visão transcendental dos 4 seres viventes, assim também dos querubins, que é a segunda classe da hierarquia angelical depois dos serafins, que é a primeira que Isaías viu. Deus ele só deu essa experiência de gênero porque Deus ele queria levantar um profeta. O ministério do profeta Ezequiel, meu amigo, minha amiga, começa quando ele recebe essa visão e ele vê esses 4 seres, que é definido como 4 animais que tinham a aparência de homem, cabeça de leão, cabeça de boi, cabeça de águia e cabeça de homem. E ele fala que os 4, eles se moviam aonde o Espírito quer que eles queriam que eles iam. E no capítulo de número 2, versículo de número 1, Deus ele fala para Ezequiel, filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. E ele declara dizendo que veio o Espírito e falava comigo e eu ouvia a voz do Espírito. O ministério do profeta Ezequiel durou 22 anos, de 571 a 593 a.C. Algo interessante que no livro do profeta Ezequiel, Deus ele se identifica com o profeta Ezequiel, chamando o profeta Ezequiel de filho do homem. Em outras traduções fala homem mortal. E Ezequiel, essa palavra filho do homem ou homem mortal, ela é mencionada no livro do profeta Ezequiel 93 vezes. Porque nos evangelhos nós encontramos Cristo a ser também chamado de filho de Deus, como também filho de homem. É uma maneira que Deus ele trata com os seus escolhidos. Ezequiel foi chamado de filho do homem da parte de Deus 93 vezes. O ministério do profeta Ezequiel durou 22 anos. E eu fui pesquisar. Ezequiel ele recebeu 14 visões. Por isso que essa terceira parte, o missionário, Deus levou o missionário a definir ele como profeta das visões, porque não teve profeta que teve tantas visões transcendental, além do normal, como é natural, não pôde ter que o profeta Ezequiel. Isaías não teve experiência do gênero, Isaías teve experiência com o profeta messiânico, Jeremias com o profeta da lágrima, mas Ezequiel com o profeta das visões. Isaías teve a visão do trono de Deus e dos serafins. Ezequiel, ele vai ter também, a visão do trono de Deus, mas só de uma outra categoria angelical, que são os querubins, que é a segunda classe da hierarquia angelical. Como ele também viu os quatro seres viventes. E o ministério de profeta Ezequiel, ele foi definido por Deus como atalaia, porque Deus ele levantou, já que Ezequiel ele é contemporâneo do profeta Jeremias, Deus levantou Jeremias em Jerusalém para alertar o povo sobre os perigos da idolatria e da persistência deles em serem idolatria, dizendo que se eles continuassem na idolatria, Deus ele poderia enviar os assírios, os babilônios, como aconteceu que Nabucodonosor atacou Jerusalém, Israel, e levou muitos cativos para a Babilônia. Já Deus ele levanta Ezequiel no meio do cativeiro na Babilônia, que era para alertar o povo de Israel, que era para se libertar da idolatria. No capítulo número 7 do livro de Ezequiel, temos como tema falando que o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Essa mensagem ela foi simbólica, exatamente que era para dizer para os filhos de Israel que se eles persistissem na idolatria, Deus ele enviaria o fim, não só sobre Jerusalém, mas também sobre todas as nações idólatras. E como o povo de Israel, eles eram muito presos à idolatria, eles eram muito obcecados ao templo. No capítulo 24, Ezequiel vai ter uma outra experiência.
Deus ele aparece para Ezequiel falando lá, filho do homem, põe-te em pé, eu vou tirar as delícias dos seus olhos. E no versículo 18 ele explica do capítulo 24 que delícia é essa que o Espírito de Deus está a fazer referência a Ezequiel, que ele iria de tirar dos seus olhos. Era exatamente a sua bela, a sua linda esposa, porque Ezequiel, ele era casado. E Deus, ele disse, olha, eu vou matar a tua esposa, não farás luto, não vais chorar por ela, que é para representar o que o povo de Israel, ele estava, o sentimento do povo de Israel com relação ao templo de Jerusalém. Porque Israel, infelizmente, até os dias de hoje, eles têm muita dificuldade de adorar a Deus em espírito. Por isso que facilmente eles se inclinavam para Baal, a Astarote, a Zera, a Marduk e a Moloque, que eram deuses da Mesopotâmia antiga, que Deus ele falou que eles não deveriam fazer deuses como a outras nações. E Ezequiel até então, pelo seu pai Buzi, ele pensava que o seu filho poderia ser sacerdote, porque Buzi ensinou o seu filho a ser sacerdote. Mas só que, meu amigo, minha amiga, os projetos de Deus, o que Deus ele quer fazer, é indiferente, é diferente do que o ser humano quer. O projeto que Deus ele tem na vida de um homem não é o que ele tem na vida de outro. Buzi, o pai de Ezequiel, queria que ele fosse sacerdote, mas só que Deus ele na sua soberania havia definido Ezequiel como um profeta, que era para representar o povo de Israel, e que é para alertar o povo de Israel sobre a condenação, sobre a punição que ele traria sobre os perigos de o povo de Israel persistir na idolatria. E no capítulo número 37 temos algo interessante, é um capítulo famoso, que fala sobre o vale de ossos secos. Deus lhe falou, filho do homem, põe-te em pé, eu vou e profetiza sobre esse vale de ossos secos, se eles poderão reviver, dando aqui uma lição sobre o que iria de acontecer depois da vinda de Cristo, que se as pessoas se convertessem, elas voltassem novamente a reviver. E já no capítulo número 48, Deus ele dá uma analogia sobre a fonte das torrentes de água. Viva que Ezequiel ele entra num vale fundo, num rio, e que cada passo era equivalente a 500 côvados, fazendo referência a 1 metro, que significaria cada 500 côvados de cada 500 metros que Ezequiel estava dando naquele rio, significa um período da história da igreja cristã. Mas resumidamente, meu amigo, minha amiga, Ezequiel ele foi levantado por Deus, que é para alertar, assim como o profeta Jeremias, que era contemporâneo, porque Jeremias ele estava a pregar em Jerusalém. Ezequiel ele estava a pregar na Babilônia para os exilados, aqueles que estavam presos e que estavam no exército de Nabucodonosor como escravo. A intenção de Deus não era que o povo de Israel fosse atacado pela Babilônia, mas como eles são um povo de dura cerviz, tem muita dificuldade em se voltar para Deus. Deus ele levantou, você vê que na época que Israel estava a ser muito persistente a idolatria, Deus ele levantou a Babilônia, a Síria, que era até para punir o povo de Israel, mas nesse mesmo tempo Deus ele levantou Jeremias, levantou Ezequiel, e também como profeta Isaías, não simplesmente que era para punir o povo, mas também que é para trazer uma mensagem de esperança, dizendo que se eles se mudassem de comportamento, se eles parassem de se voltar para a idolatria, haveria um tempo de paz, um tempo de vitória, um tempo de prosperidade. Deus ele ama tanto o povo de Israel que ele levantou grandes profetas, mas mesmo assim eles tiveram muita dificuldade de se voltar para Cristo. Só para você ter uma ideia que me chamou a atenção, que
Sabe qual é a diferença, meu amigo, minha amiga, entre os gentios, né? Os gentios é todos aqueles que não são judeus, que não nasceram em Israel. Eu, você, o redor do mundo, que são as outras nações, que não nasceram em Israel. A palavra de Deus define como gentios, são os que não nasceram em Israel, que não são judeus, que não são hebreus, que não são judeus na carne, mas sim no espírito. Sabe qual é a diferença entre os cristãos e o povo que nasceu em Israel? É que os hebreus, os judeus, eles acreditam na Torá, que é a antiga aliança, que é o Antigo Testamento. Eles acreditam no Antigo Testamento. Mas só que, meu amigo, minha amiga, eles não acreditam no Novo Testamento. Por isso que eles martirizaram os profetas que foram enviados, Zacarias, Ezequiel, Isaías, assim como Jeremias. Eles martirizaram por quê? Porque eles acreditam na Antiga Aliança. Mas já os cristãos acreditam tanto na Antiga Aliança como na Nova Aliança. Você vê que os cristãos acreditam no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E os judeus, os hebreus acreditam só no Antigo Testamento e eles menosprezam o Novo Testamento. Foi para isso que eles mataram Cristo, que eles mataram os profetas e até hoje eles têm matado todos aqueles que professam a fé em Cristo, dizendo que Cristo é o Filho de Deus. Por isso, meu amigo, minha amiga, e trazendo para os dias de hoje, esse comportamento do povo de Israel é referência de todas aquelas pessoas que vivem nessa vida, que vivem nesse mundo, que não querem vir para Cristo, que não querem vir por Evangelho, porque idolatria, meu amigo, minha amiga, não é só simplesmente adorar a imagem, né? Como no caso do povo de Israel, que adoram um templo que está em Jerusalém, adoram mais o templo do que o próprio Deus. Idolatria não é simplesmente adorar a imagem, idolatria é esse sentimento que nós colocamos nas coisas no lugar de Deus. Hoje, as pessoas elas adoram o pecado, elas adoram a vaidade, que no caso, né, são os prazeres que essa vida oferece. As pessoas adoram as festas, as pessoas adoram o dinheiro, as pessoas adoram o seu serviço, a sua família. As pessoas adoram tudo aquilo que distrai elas, que faz com que elas não tenham interesse na vida cristã. Por causa disso é que as pessoas, a maior parte, ela não vai ser salva. A salvação, meu amigo, minha amiga, é para aquelas pessoas que se libertaram da idolatria. E o ministério dos profetas maiores, assim como os menores, Deus levantou eles simplesmente com esse propósito de alertar o povo do paganismo e da persistência em viver. Você vê que isso de paganismo é algo que começou já desde os tempos de Moisés, porque você vê que o povo de Israel, ele reconhece Moisés como profeta, mas no tempo de Moisés eles também não acreditaram em Moisés. Sabe como é que esse povo é um povo de cabeça dura, é um povo que tem dificuldade, é um povo incrédulo. Olha, os judeus, se você quer saber, meu amigo, eles são um povo incrédulo, eles são um povo incrédulo, porque é aquele tipo de povo que tem que ver, tem que tocar, que é para acreditar. Por isso que Deus ele enviou os assírios, por isso que Deus ele enviou a Babilônia, Nabucodonosor, que é para prender o povo de Israel. Por isso que Deus ele usou a Babilônia, o Nabucodonosor, que é para destruir Jerusalém inúmeras vezes, assim como os assírios, os egípcios, que é para tentar curar o povo. Mas sabe como é que Israel ele tinha duas caras? Quando eles viam que a punição vinha, e ao mesmo tempo Deus ele levantava profetas como Jeremias, como Ezequiel na Babilônia, eles se convertiam a Deus. No tempo de Ezequiel, quando a Babilônia estava oprimindo o povo, eles se converteram, mas depois daquele tempo passar, eles voltaram novamente à idolatria. É exatamente hoje. Hoje, quando as pessoas estão bem, as pessoas não querem devocionar, não querem estudar a palavra de Deus, não querem ouvir a voz de Deus, não querem ter experiências de adorar a Deus em espírito. Mas quando as pessoas têm problemas na vida, a primeira coisa que elas vão se lembrar: eu tenho que ir para uma igreja, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar. Meu amigo, minha amiga, Deus ele quer ter compromisso.
Deus quer ter compromisso com o ser humano, quer ter compromisso comigo e com você e com você, independentemente das circunstâncias, se tudo vai bem ou se tudo vai mal. Ezequiel, ele teve visões transcendental do reino de Deus, da glória de Deus, e ele transmitiu o que Deus ele deu para ele, para o povo de Israel. Aqueles que estavam cativos na Babilônia acreditaram por causa da opressão de Nabucodonosor. E assim como também aqueles que estavam em Jerusalém. Mas você vê que tanto Ezequiel, tanto Jeremias como Ezequiel, os dois foram martirizados. Por quê? Porque as pessoas não querem Deus. As pessoas só querem Deus simplesmente que é para usar. Mas Deus ele continua levantando os profetas, os maiores, como nós aprendemos hoje, o terceiro que é o profeta da visão Ezequiel, que é para alertar o povo. Por isso, meu amigo, você está a ouvir a palavra de Deus. Você só não está a se converter porque você não quer. Você é aquele tipo de pessoa que é para você se converter, você tem que ver, tem que tocar. Meu amigo, minha amiga, Deus é Espírito. A maior prova da existência de Deus é você, é só eu. O ser humano é um ser espiritual que habita em um corpo de carne. Não espera a porta da morte, não espera a morte bater na porta da tua vida, que é para depois do outro lado você acreditar nisso. Acredita enquanto você está vivo. Com Deus é assim, o justo viverá pela fé. Você tem que acreditar que é para depois ver. Mas Deus ele fala, só não acredita que não quer. Amém? Espero que essa terceira parte dessa série de mensagens que nós estamos sobre o poder do ministério dos profetas maiores e menores. A primeira parte vimos o profeta mensagem, que é o profeta Isaías. A segunda parte vimos o segundo profeta maior, que é o profeta Jeremias. Hoje conhecemos então assim da parte do Espírito o terceiro profeta maior, que é o profeta Ezequiel, que significa Deus fortalece. Deus ele quer fortalecer sempre o ser humano, amém? Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus, muito obrigado pela tua palavra. A tua palavra ela é mais doce do que mel, ela esmiuça no mais profundo do ser, a fim de fazer a separação do espírito da alma, da junta e das medulas, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, que ela possa convencer essa pessoa do pecado, do juízo e da justiça, e que essa pessoa ela possa se posicionar e entender que o Senhor lhe ama, que o Senhor não quer que ela permaneça na ignorância espiritual, e que ela toma a decisão de entregar a vida para Cristo enquanto ela estiver viva aqui nessa terra. Obrigado pelo Senhor me usar, obrigado por ser um instrumento nas tuas mãos, obrigado, Santo Deus, pelo fôlego de vida, obrigado, meu Deus, pela graça que o Senhor me deu de te representar como missionário, de ser um porta-voz da tua voz. Só tenho que te louvar e te agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga para o missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Arranque, meu amigo, minha amiga, tudo quanto é entendimento. E lembra-te, você está a ouvir a palavra de Deus. Você só não se converte, você só não muda de comportamento, você só não para de fazer o que é errado e vem no pecado, se você não quiser. Mas enquanto o missionário tem fôlego de vida, enquanto Deus tentar me dar graça, eu vou continuar a ser porta-voz de Deus, a ser atalaia como foi o profeta Ezequiel. Ele foi atalaia, que é para advertir o povo sobre a idolatria, sobre o pecado, sobre a condenação. E ao mesmo tempo também ele trouxe mensagem de conforto e paz e de segurança. Amém? Deus abençoe a todos. Desejo a vocês um bom mês de novembro e um bom final de semana. Um forte abraço até a quarta parte, que será um outro profeta que nós iremos de conhecer da parte do Espírito de Deus. Também foi muito usado por Deus, que é para ser um símbolo, que é para divertir o povo. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau.